Olá, clientes e amigos. Viemos aqui mais uma vez falar no nosso fechamento, né? Coincidentemente, fechamento de semestre agora dessa vez, não só apenas do mês. Nós vamos falar um pouquinho dos números referente aos ativos de renda fixa, CDI e IPCA do semestre, e vamos falar de alguns pontos importantes referente agora já ao nosso segundo semestre, ok? Então, seguindo a nossa caminhada que a gente vem fazendo todos os meses com vocês, primeiramente, CDI, né? Não é surpresa, a gente já está com CDI em baixa, nosso CDI deu apenas 0,79, agora no mês de junho, foi um mês com 20 dias úteis, né? O CDI diário, até para vocês saberem, está dando 0,039. Então, este mês, com a expectativa de chegar a voltar a 0,89, porque nós vamos ter 23 dias úteis, combinado? Mas ainda assim é um CDI muito baixo, né? Então, no semestre, o CDI fechou em 5,22. Uma carteira que performa 100% do CDI, 5,22. Uma carteira que performa 110% do CDI, ela vai dar ali em 5,77, mais ou menos, ok? Mas para vocês terem uma amplitude de como que vem o CDI, que é o nosso principal benchmark para a renda fixa. Nosso segundo benchmark, não menos importante, que é a inflação, onde nós vamos ter a noção do nosso poder de compra, ele fechou em 0,46 no mês de maio. Por que eu não coloquei no mês de junho? Porque no mês de junho só tem o IPCA 15, fechou em 0,32. Tá? Então, se a gente considerar o IPCA 15, a gente vai fechar com a inflação no semestre em 2,5, ok? O mercado anteriormente esperava uma inflação total para o ano de 2024 de 3,50, 3,60. Hoje já está em 4. Tá? Se nós vamos ter no semestre 2,5, acreditamos que não fechará em 4. Tá? Isso já é uma expectativa nossa aqui do escritório, deve passar desses 4 que o mercado vem acreditando. Mas é importante a gente ter esse balizador, porque poder de compra. Meu capital tem que render no mínimo a inflação. Ok? Em relação às expectativas, acabou que já me antecipei um pouco, né? O relatório Focus da última sexta-feira do fechamento do semestre já vem com o IPCA crescendo nas últimas 8 semanas, essa expectativa, tá? Então, essa expectativa só está evoluindo ao longo dessa semana. O PIB se manteve uma expectativa em 2,09, o câmbio também teve uma alta, né? Foi para 5,20, expectativa de fechamento do ano, ok? Estou falando do câmbio hoje não. E a Selic se mantém em 10,5. Porém, para os próximos anos, principalmente levando em conta essa mudança da presidência do Banco Central, né, a expectativa que entre o Gabriel Galípolo, que é a indicação do governo Lula, essa Selic volte a cair com mais força, né, a partir do ano que vem. Obviamente, dependendo de fatores macroeconômicos, tanto externos norte-americanos dos juros, quanto internos, principalmente na nossa política fiscal. Mas acreditamos que ano que vem, devido a essa mudança de propósito do novo presidente do Banco Central, a gente acredita que a Selic volte a cair, tá? E que esse ano ela finde em 10,5, ok? Sendo assim, do primeiro semestre, esses são os principais dados. Já falando do segundo semestre, nós temos alguns pontos importantes aqui para a gente discutir. Então, eu já falei do Copom, se mantém em 10,5 essa Selic, temos reunião agora no final do mês. Nossa dinâmica inflacionária vem piorando, né? Então a gente tem que acompanhar isso ao longo, principalmente né, quinzenal do PCA 15, ao longo das semanas com a divulgação de GPM e INCC, para ver qual que é esse impacto realmente no nosso patrimônio. Nossa política fiscal, a gente está num processo né, de agenda com elevação de receita já esgotada, tá? Não temos algum sinal concreto ainda de ajuste nas despesas, apesar de que ontem, na reunião que o Lula teve com os economistas, principais economistas do governo, ele colocou lá que pode ter uma redução de 25, 26 bilhões para o ano que vem, mas isso são despesas que já não era nem para estar ali, tá? Então não tem nada ainda contundente em relação à redução de despesas. Então, com isso, nossos juros e moedas seguem pressionados, tá? Nosso dólar bateu 5,70, na apresentação já estava em 5,50. Ontem eu tinha alterado, ele voltou a 5,60. Hoje já está abaixo de 5,50 de novo, tá? Será que é o momento de investir lá fora? Nós vamos falar disso também no vídeo, ok? Então, em relação à política monetária, esse mês nós temos mais uma reunião do Copom, ok? Então, no dia 30 e 31 de julho, numa terça e numa quarta, nós teremos a definição da taxa de juros, expectativa de manutenção em 10,5. Lá no FONC, no Comitê de Política Norte-Americana, acreditamos numa manutenção. Este mês vai ser a super quarta, né? Então, nós vamos ter uma quarta-feira onde vai ser definido os juros norte-americanos e os juros domésticos aqui no nosso país, mas temos uma expectativa de que os juros norte-americanos já caem em setembro. Ele tem uma primeira queda em setembro, uma manutenção em novembro, ok? Em dezembro volte a cair. Então, com essa expectativa de queda nos juros norte-americanos,
acreditamos que possa aliviar um pouco a nossa pressão monetária e a gente possa ter novas quedas, tá? Além da mudança na presidência do Banco Central que eu disse anteriormente, esse é um fator preponderante para que o juro possa cair no nosso país. Combinado? Em relação à política fiscal, isso aqui eu coloquei mais para curiosidade, tá? Nós tivemos aí, desde 2018, a gente vem com quedas nos dias trabalhados para pagar impostos ou estabilização. Esse ano nós voltamos, tá? Esse ano voltou o crescimento. Esse ano nós trabalhamos 149 dias para pagar impostos, ok? A nossa população. Sendo que em 2022, que é o último relatório que eu tenho com os países da OCDE, nós estávamos em 147, tá? Então isso aqui é 147, mas esse ano 24 nós já subimos voltamos para 149, tá? Temos alguns países, obviamente, que têm mais impostos. Isso aqui foi mais uma curiosidade que eu coloquei para vocês. Se entrega, nós estamos satisfeitos, né? Ontem eu estava com um cliente, um amigo nosso aqui discutindo um pouco, ele contou que esteve na Noruega, na Dinamarca, falou do tanto que, né, lá você tem benefícios, né? O tanto que é bom, né, o serviço público em todas as formas nesse país. Aí sim, pagar imposto é relativamente mais tranquilo, né? Então, não dá para a gente ter essa situação precária que nós vivemos no nosso país. Tá? Isso que eu coloquei mais para curiosidade, ok? Também coloquei para curiosidade em relação ao dólar, né? A moeda norte-americana desde 1792 e a nossa, nós tivemos aí várias moedas. Nesse mês nós completamos 30 anos, né, do nosso plano real, que veio e trouxe uma estabilidade econômica para o nosso país, mas também essa tela é mais para uma curiosidade aí, para a gente poder ter até uma nostalgia das nossas moedas do passado. Okay? Aproveitando para falar de dólar, pessoal, um questionamento que muitos clientes me fazem, né, principalmente agora nesse momento que o dólar está em voga, teve essa estourada para cima, só para vocês verem, nos últimos 10 anos, colocando os países do G20 em azul, tá? Nós marcamos os países do G20 em azul, nossa moeda desvalorizou mais de 50% em relação ao dólar. Isso é muito, tá, pessoal? Obviamente, nós só temos uma moeda importante, que é o franco suíço, que valorizou em relação ao dólar. A maioria das moedas, obviamente, tem essa desvalorização, principalmente por ser uma moeda segura, mas é mais para mostrar para vocês a força ainda do dólar, né? Quando a gente fala de moedas digitais, criptoativos, mudanças com a transação cambial proveniente da China e da Rússia, principalmente depois dos embargos da guerra da Rússia e da Ucrânia, que ia mudar essa forma de fazer câmbio, ainda assim o dólar é a moeda forte do mundo, isso é indiscutível, tá? E respondendo aquela pergunta, né? Que hora que eu vou entrar no dólar, né? O dólar sobe, você, vou esperar voltar que eu compro. O dólar sobe, esperar voltar que eu compro. Bate 4,20, esperar voltar que eu compro. A gente só fica nessa, né? Tem uma frase aqui que o câmbio foi feito por Deus para humilhar os economistas. A previsão do dólar é muito complexa, né? Ela envolve diversos fatores técnicos e fatores políticos, infelizmente. Então é muito difícil a gente conseguir acertar o mosquito ali, né? A gente tenta acertar próximo. Então, a ideia de dolarizar patrimônio é fazer isso aos poucos, que você torna uma média do seu patrimônio em dólar. Tá? Então, a gente sempre sugere que a gente inicie essa transição utilizando a corretora internacional, que no nosso caso é a Venue, é a nossa parceira. Tá? Hoje o Itaú tem uma propriedade de 35% da corretora extremamente segura. A gente sempre sugere que o nosso cliente dá o seu passinho em dólar. Só que a maioria tem medo. A gente fala, o cliente é meio receoso, né? Não quer muito entrar nisso, que é por causa do risco cambial. Então vamos começar, pessoal, pensar um pouquinho em diversificar patrimônio em dólar, pensando em segurança, em proteção de patrimônio, tá? Então, o momento de investir lá fora, tá o momento agora com o dólar 5,50, 5,70, gente, sempre é momento de você dar um primeiro passo em dólar, ok? Aproveitando, isso aqui é de hoje, ó, 4 de julho, o dólar então já estava batendo na hora que eu comecei a apresentação a 5,48. Então ele passou esse momento de estresse, está voltando a arrefecer. A gente espera que no ano ele feche no ano em 5,20, tá, pessoal? Então ele está um pouco lateral após esse estresse, é normal, tá? Então a gente espera que ele volte a vir para esse cenário entre 5,20 e 5,40, que é um cenário mais justo da moeda. Quis mostrar só para ficar bem real com a data de hoje, né? Dia da Independência, Independence Day, nos Estados Unidos. Aproveitando, pessoal, agora nós falamos então do primeiro semestre, do CDI, que deu 5,22, da inflação, que vai ficar próximo de 2,5% no primeiro semestre. Falamos do dólar, que está muito em voga esse assunto, né? Vamos falar um pouquinho também das oportunidades referentes ao nosso mês de julho, ok? O que nós temos aí para proteger os nossos clientes, tá? Em dólar, nós temos um ativo da BlackRock, é um fundo, ok? Ele tende a pagar
entre 8% a 14% ao ano. Ele não é pré-fixado, então ele vai ter essa variação pós e pré, por isso que entre 8% a 14% é um fundo em dólar. Tá? Aplicação mínima, $10.200. Tem que ter a conta na venda, tem algumas regras específicas. Nossos assessores, caso vocês tenham interesse, eles vão explicar para vocês. A BlackRock é a maior gestora de ativos do mundo. Ela possui mais de 10 trilhões de dólares sob custódia. É muita grana. Então, é um fundo seguro, é um fundo que vai trazer um retorno em dólar para o patrimônio de vocês, com pagamento de juros trimestral. Então, a cada 3 meses, eles vão pagar juros desses ativos na sua conta para você replicar em outros produtos, ok? Então, esse é o primeiro produto do mês que a gente está falando. Não é recomendação de compra, ok? Cada cliente tem o seu perfil, a gente tem que reforçar isso. Não é recomendação de compra. É só mesmo apresentando que nós temos esse produto disponível na nossa prateleira, ok? Nos últimos 6 meses, né, nós tivemos diversos produtos. Né, nós fizemos a nossa migração, essa transição para a EQI BTG em agosto, setembro do ano passado, né, em agosto começou essa transição. Então, estou aqui mostrando que nos últimos 6 meses tivemos diversas oportunidades. De novo, não é recomendação, mas eu fiz um quadrinho para mostrar um resumo dos clientes. A grande maioria pegou um papel ou outro para mostrar o que esses papéis vêm pagando para vocês ao longo desse período, tá? Fiz esse quadrinho aqui com os dividendos. Então, nós temos fundos imobiliários certificados que vem pagando aí 1,17 ao mês, 1,10 ao mês, isento de imposto de renda. Se eu considerar um CDI que deu 0,79 agora no mês de junho, estou falando de 148% CDI isento. Ah, Neco, mas eu tenho LCI lá na Caixa que me dá 98% CDI, 100% CDI. Pelo amor de Deus. Não dá. A gente tem que diversificar isso de uma forma mais justa para vocês, que rentabilize melhor a carteira, tá? Temos ativos de renda fixa, né? Eu não gosto de fundo imobiliário, prefiro renda fixa. Temos aí CRA da FSBio, que nós vemos pré-fixado, vem pagando 1,09 todo mês, 137% CDI. Debênture da Origem, aqui já é semestral, tá, pessoal? Que não é juros mensais. Pagou aqui no dia 17 de junho, ó, 6,28. Né? Então, aqui são alguns ativos que os clientes têm na carteira, a maioria para pessoa física, ok? Com exceção aqui do FDIC do consignado, que nós conseguimos fazer para PJ, que pagou 1,19 líquido, hein? Pagou agora, no final do mês de junho. A data está 16, mas está errada. Pagou dia 28. Pagou 1,19, ok? Muito bom de retorno, né? Temos papéis aí que pagaram 0,82, 1,09, tudo isento de imposto de renda. Com exceção do consignado, que é regressivo, porém ele já pagou 1,19 líquido na conta de vocês. Então, tem oportunidades. Né? Estarmos com a BTG, isso trouxe para nós produtos exclusivos. A própria EQI, ela faz diversos produtos que só tem na EQI. São produtos exclusivos da casa, estruturados pela EQI para clientes privates, que vocês têm acesso. Então, não vamos perder essas oportunidades. De novo, não é recomendação, é apenas mostrando para vocês o retorno de alguns ativos que nós tivemos ao longo desses últimos meses e que em junho tem que ir a data. Só você pegar o extrato, quem já é cliente nosso, dá uma olhadinha no extrato que vocês vão ver lá nessas datas específicas. Caso você tenha um ativo, você vai ver um crédito e esse crédito vai ser referente a esse percentual de juros na conta de vocês, ok? Por último, nós temos aqui nesse mês de julho um ativo importante, é um CDB. Esse mês eu ainda não tenho papéis com pagamento de juros mensais disponíveis para poder estar mostrando. Então, estou mostrando para vocês um CDB que está pagando acima de 14%. Ontem estava pagando 14,20%. Hoje, às 11 horas, eu vou conseguir saber quanto está pagando. Mas a ideia é que ele pague acima de 14%, tá? 14% hoje, pré-fixado, já dá 133% CDI. Dá uma taxa de 1,10 ao mês, ok? De rentabilidade. Se eu considerar o imposto de renda, a gente limita isso, pessoal, a no máximo R$150 mil, tá? Por que eu limito a 150 mil? Eu considero imposto de renda, eu considero que esse ativo tende a dobrar nesses próximos anos. Né? Então, como tende a render a partir de 60 meses, ele dobra, e como o Fundo Garantidor de Crédito protege no máximo 250 mil por CPF, por CNPJ, a gente faz aqui no máximo 150 mil por cliente, combinado? Entendam que a gente pensa muito em segurança quando vai aplicar com o nosso cliente. Então, a gente tem que ter pezinho no chão. Se um banco desse der problema, der algum default, vocês estão protegidos pelo FGC. Combinado? Então, a taxa é muito boa, procure os nossos assessores, tá? CDB, papel conservador, pezinho no chão para proteger a carteira de vocês. Por último, eu gosto sempre de reforçar, né? Segurança é o nosso foco, liquidez discutida com cada cliente, para aí sim a gente definir o retorno. Combinado, pessoal? CN Capitals tem esse modelo de trabalho, mais voltado para a renda fixa,
para proteção de patrimônio. Esse é o nosso foco. Ah, Neto, eu gosto de renda variável. Temos caminhos para isso, assessoria que fica na Faria Lima para atender vocês, ok? Uma mesa estruturada para renda variável, mas a priori o nosso trabalho é muito voltado para isso. Proteção, segurança, com muito carinho e responsabilidade, tá bom? Para finalizar, né? Eu já falei os assuntos por último, mas para finalizar, queria fazer um convite para todos vocês. No dia 2 de agosto, nós teremos a Money Week, lá em Balneário Camboriú, um evento maravilhoso, tá? Então, cadastra para vocês participarem, mesmo quem não puder participar de forma presencial, participar de forma online, tá? Um evento muito bom. Nós vamos ter lá o André Agas, né, um estenista famoso. Na minha época de adolescência, ele era número 1 do mundo, né? Brigava lá com o Guga para ser o número 1, era ele, o Pete Sampras, né? Vamos ter o Gustavo Franco, que é um dos fundadores do Plano Real, excelente economista, vai estar falando lá de mercado. O próprio Pedro Parente, cara extremamente influente de mercado. Vamos ter várias pessoas, referências em várias áreas. Setor imobiliário, agronegócio, economia, política, vamos ter lá economista do Partido Novo, jornalista, o Augusto Nunes, professor cientista político, professor Roque, deputado federal, Marcel Van Hatten. Vai ser uma turma forte. Então, é um convite que eu faço para vocês. Quem tiver interesse, procurar os nossos assessores, fazer o cadastro. O cliente EQI tem um desconto no ingresso, tanto no ingresso online quanto no ingresso físico. É um convite especial da CN Capital para vocês, pessoal. No mais, era isso. Quero agradecer para vocês a parceria de sempre, né? Indiquem nosso escritório, graças a Deus, vem uma pegada muito forte em prol de vocês, clientes, uma gratidão enorme. Fechamos o semestre aí com um crescimento muito grande. Estamos figurando entre os 3 maiores escritórios da EQI. E isso eu devo tudo a vocês, clientes. Obrigado, um excelente segundo semestre. Bora para cima. Um abraço a todos, pessoal.